Sejam bem-vindos todas e todos. Esse vídeo é uma entrevista com o professor Fábio Luiz Barbosa dos Santos para a disciplina de Economia Internacional da professora Fabiana Rita Dessotti. O professor Fábio, ele é formado em História pela USP, tem doutorado em História Econômica também pela USP e tem pós-doc na França. Além disso, ele dá aulas de Relações Internacionais na Unifesp, mas também é professor do PROLAN, o Programa de Pós-Graduação em América Latina da USP. A entrevista está bem bacana, espero que vocês gostem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença do professor Fábio Luiz. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar dessa entrevista. Eu queria começar perguntando qual a sua visão acerca do projeto Realidade Latino-Americana e do projeto América Central, e também, se você puder, trabalhar um pouquinho da sua experiência própria nesse contexto. Tá joia. O projeto Realidade Latino-Americana, né, é esse projeto que existe desde 2014, a partir do curso de Relações Internacionais da EPEM Unifesp, né, que a cada ano enfoca um ou mais países da região num processo que são 3 etapas, né, tem uma formação do grupo, uma viagem coletiva de pesquisa e depois uma produção de resultados. E é um processo que está na fronteira, digamos assim, entre a formação política e a formação acadêmica, propriamente dito, né? Porque sempre acho que a gente privilegia um enfoque assim identificado com a mudança social, né? Ou como eles falam em espanhol, identificar com los de abaixo, né? Com os de baixo, né? E então foi uma iniciativa, ela nasceu de uma demanda dos próprios estudantes, considerando que o curso assim, era mais abstrato, mais enfocado em referenciais teóricos, vamos dizer, dos Estados Unidos, da Europa, e eu tinha uma experiência anterior de viagens coletivas, né, com grupos políticos, sobretudo para Cuba, né, e então houve esse interesse, eu também, enfim, achei que, acho que eu sei que é um jeito muito intenso de aprender, então, enfim, aí a gente começou a fazer, né, já foram várias edições, a mais recente, como você falou, sobre a América Central, que foi um desafio bem particular, primeiro porque é uma região bem, vamos dizer, tensa, né? Os países da América Central no geral, os que a gente escolheu, né? Honduras, Guatemala e El Salvador, são países que têm uma história, são muito pouco conhecidos, os brasileiros, né? E acho que os latino-americanos de forma geral, mas que tem experiências muito extremas, né? Então a gente costumava dizer que são uma espécie de caricatura da América Latina, no sentido assim de que os traços que a gente observa nos países do continente, na América Central, eles estão assim mais exagerados, né? Então esse já era um desafio em si. Então a gente tem menos, isso é uma região que a gente tem menos relação, então é difícil de estabelecer os contatos, né? Tem menos conhecimento, e era uma viagem que se anunciava como assim mais, vamos dizer, a brincadeira que eu fazia, assim, a analogia que eu fazia é que depois então de ter feito 5 outras viagens, essa seria como se fosse a pós-graduação, é uma coisa assim mais, né, que exige. E aí isso coincidiu com a pandemia, o começo da preparação, e isso acabou dando uma nova característica para o projeto, em 2 sentidos. O primeiro é porque a formação, essa preparação que eu falei do grupo, né, ela teve que ser feita à distância. Mas ao fazer a formação à distância, ela possibilitou a participação de pessoas que não estão em São Paulo, né, porque até então, como um projeto de extensão, ele é aberto a qualquer interessado, que se identifica, digamos assim, com a orientação do programa. Mas as atividades sempre sendo presenciais, muitas delas no Memorial da América Latina, que é um parceiro do programa, né, ali na Barra Funda, você tinha esse limitador. Com a virtualidade, começaram a participar pessoas de outras partes do Brasil, né? Por outro lado, com a impossibilidade da gente viajar em função da pandemia, foi uma formação mais extensa, né? Então, estava prevista essa viagem para ter acontecido, acho que em 2020, né, a ideia inicial, só que aí com a pandemia, 2021 também não deu, e mesmo quando a gente, vamos dizer, resolveu
vamos viajar, né, no começo de 2022, agora a gente não lembra, né, porque está todo mundo, vamos dizer, mais ao ar livre, aí, mas era um contexto que não estava clara a coisa, né? A vacinação estava acontecendo, mas as viagens estavam muito limitadas, né? E veja só, o Davi, é uma viagem em grupo, né? Uma viagem, então era tudo, quer dizer, tudo que você não estava fazendo na pandemia era aglomerar. E a gente está falando de um projeto que ele é aglomeração em movimento, né? Você forma um grupo e esse grupo vai fazendo. Então você tinha, então vamos dizer, tinha muitas indefinições do ponto de vista sanitário, do ponto de vista mesmo político, do ponto de vista de agenda, e no fim foi uma experiência extraordinária, né? Isso em vários sentidos, né? Então acabou sendo um grupo relativamente um pouquinho menor do que costuma ser, foi um grupo de 22 pessoas, como se fosse 2 times de futebol, né? Mas que nesse contexto foi muito bom, mas um grupo, então, como a preparação foi mais longa, um grupo que ficou mais coeso, com pessoas, então, de fora de São Paulo. Foi um grupo um pouco diferente em relação aos outros também, porque era essencialmente o pessoal de pós-graduação. Tinha 1, 2 alunas de graduação, né? Então, outros projetos teve muitos alunos de graduação da Unifesp, também tem que acrescentar o fato de que é um destino mais caro. Não o lugar, assim, depois que você está lá, é mais barato do que o Brasil, então, não é, mas o aéreo, né, é caro, embora a gente conseguiu também comprar num momento assim muito barato, metade do que se paga hoje em dia. Então a maioria das pessoas, né, e aí fomos e vivemos a aventura dessas semanas que aí é toda uma epopeia e a gente está trabalhando, processando os resultados atualmente. Muito bacana. Então, aproveitar a deixa para perguntar qual é a diferença que existe entre viajar participando de um projeto como esse e uma viagem, por exemplo, sozinho, né? Não diria a turismo, mas qual que é a diferença de ter esse grupo e de não tê-lo? Poxa, essa é uma ótima pergunta, Davi. Sabe aquela ideia assim de que uma coisa é você viajar para um lugar de turista, outra é você estar com alguém do lugar, né? Então, essas viagens que a gente faz, a gente é recebido por muitas pessoas do lugar, e que não são pessoas quaisquer, porque são pessoas que têm um pensamento crítico, uma vivência, uma experiência crítica sobre aquele lugar, né? Então, é gente que está nos movimentos sociais, nas organizações não governamentais, lideranças políticas, figuras culturais. Então, é gente que tem uma experiência muito intensa e tem isso, né? Tem um pensamento, geralmente um pensamento crítico sobre aquela realidade, né? E isso é difícil de você construir uma agenda assim. Então, vamos dizer, a gente outras vezes figuras importantes que é mais difícil você conseguir uma agenda individualmente, né? Digamos assim. Mas, além disso, eu acho que tem uma outra coisa muito importante, que é um grupo que aprende junto. A gente aprende com as perguntas que cada um faz, a gente aprende nas discussões que a gente faz nos horários, por exemplo, que você está almoçando ou à noite, né? Porque imagina como se fosse a viagem, a experiência da viagem, como se fosse um grupo de estudo intensivão, né? Você está lá com aquele pessoal e você também tem a outra coisa que você viaja preparado, né? Preparado no sentido de que conhecendo, né? As referências fundamentais do país. Então, também o seu olhar sobre aquele país é bastante diferente né, de alguém que, enfim, que vai, enfim, sem ter essa formação. E isso faz com que a densidade da experiência seja uma coisa muito difícil de transmitir contando, porque é uma experiência muito intensa e que se aprende demais sobre o país, mas é claro, a gente está sempre olhando para essas realidades, tendo como pano de fundo o Brasil, né? Porque todos somos brasileiros. Embora nesse grupo teve um mexicano, mas isso né? Foi uma exceção muito legal, inclusive, né? Mas, então a gente também está. Então, quando eu te falei que estava na fronteira da formação acadêmica e da formação política, também é por isso, porque a gente vai pensando no nosso próprio país, né? Nossa própria realidade, no espelho
dos países irmãos. Realmente, eu acho que esse é um ponto que chama muito atenção no projeto. E agora a gente quer entender quais são os seus temas de interesse dentro desse projeto. Davi, os temas, eles são sempre construídos coletivamente, né? Esse processo de formação, eu estava dizendo, é um processo de formação num duplo sentido. Primeiro, porque as pessoas aprendem sobre o país, né? Então, professores, enfim, né? Porque, no geral, porque a ideia do projeto não é formar especialistas no país, mas é essa sensibilização crítica para a realidade latino-americana, para a proximidade dos nossos povos e assim por diante, né? Então, mas ela é também a formação no sentido de que você vai construindo um grupo, né? E esse grupo vai ser esse ambiente privilegiado de troca, né? Então, é um processo que eu diria que ele é na contramão, assim, da ortodoxia acadêmica por 3 motivos. Primeiro, porque é um processo de construção coletiva do conhecimento, quando o que prima na academia são processos individuais. Segundo, são relações horizontais, quer dizer, é todo mundo junto. Claro que o professor, e sempre tem mais de um professor que participa, né? Vai ter um conhecimento mais avançado, alguém que está fazendo uma pós-graduação, estuda, vai ter mais a troca, né? Então a ideia de um conhecimento coletivo, horizontal e interdisciplinar, né? De fato, que é uma realidade, assim, quando você olha o perfil dos grupos, né? Tem gente de formações, procedências muito diferentes, né? Isso tudo a gente encara como riqueza, porque a ideia, como eu falei, não é de formar o especialista pode até participar e vai contribuir com o grupo, mas é fazer as grandes questões, né? Então, nesse processo, a gente vai levantando, a partir do perfil do grupo, que perguntas que a gente se faz para aquela realidade, né? Então, vamos supor assim, desde uma pergunta mais básica, como, por exemplo, o que são as maras em El Salvador, que é algo parecido com o PCC, né? Até assim, como é que foi o golpe de Estado que teve em Honduras em 2009, que muita gente compara ao que aconteceu no Brasil em 2016, né? Então, a gente vai levantando perguntas, e perguntas que podem ser, no caso da América Central, foi um estudo excepcional, porque foram 3 países, geralmente é 1, no máximo 2, né? E aí, nisso, a gente vai também vendo as perguntas gerais. Por exemplo, a gente chegou, a partir da formação, a uma compreensão que, olhando para esse país, a gente vê diferentes vias do autoritarismo no mundo contemporâneo, né? Então, como é que você caracteriza essas diferentes... Então, para dar um exemplo, assim, que é desconhecido dos brasileiros, mas que é fascinante, digamos, num sentido um pouco tétrico da coisa, que é o presidente de El Salvador, é uma espécie, vamos dizer, de bolsodória avançada, uma modalidade avançada de política do ódio. Avançada por quê? Porque é muito profissional, né? É um marqueteiro, tem 30 e poucos anos, que ele veio do marketing e que ele maneja isso com uma equipe internacional. Então, essa forma de produzir política como espetáculo nas redes sociais e assim por diante, lá é muito avançado. Então, isso, a gente vivendo a experiência do Bolsonaro no Brasil, isso levantou toda uma outra série de questões que, se a gente tivesse visitado El Salvador há 5 anos, não se apresentariam, né? Então, também tem isso que eu te comentei do Brasil no espelho dos outros países, né? Então, as perguntas vão sendo levantadas em função das discussões que a gente vai levantando no grupo e do perfil. Para dar um outro exemplo, nesse grupo da América Central, tinha uma turma forte que se interessa pela questão do extrativismo, como eles falam em espanhol, que são os conflitos nos territórios, mineração, megaturismo, agronegócio, enfim, uma série de dinâmicas que provocam conflitos socioambientais, né? Então, não só as perguntas, mas também a agenda que a gente constrói nos países reflete esses interesses. Então, em todos os países, a gente fez pelo menos uma visita em territórios, né? E dormimos, enfim, teve várias atividades, né? Muito ricas, então, fora dos centros urbanos, né? Mas isso tem a ver, embora a gente sempre procura fazer isso nos projetos, isso foi um elemento mais forte, né?
Por exemplo, a Guatemala é um país que tem a maior densidade de população indígena na América Latina. Então, a gente teve as interações com as comunidades indígenas, passamos, enfim, conhecer o que é a particularidade dessa luta, né? Então, mas isso teve a ver com o perfil desse grupo, né? Partindo agora para a nossa penúltima pergunta, e talvez a pergunta mais específica da nossa entrevista, qual seria o papel das organizações internacionais nesses países visitados? Puxa, Davi, aí acho que eu vou frustrar um pouco na minha resposta, né? Porque, a rigor, eu falei que é um projeto interdisciplinar, né? Um projeto, vamos dizer, um projeto e que, então, embora ele esteja tem como ponto de partida esse curso de Relações Internacionais e muitos estudantes, ele não olha especificamente para o papel das organizações internacionais e nem sequer as relações desses países com o Brasil, por exemplo, né? O foco é mais esse que eu procurei explicar, de entender as contradições, as tensões, vamos dizer, o país por ele mesmo, né? Então, e não, embora, por exemplo, no caso anterior, que a gente estudou Uruguai e Paraguai, são países em que a influência brasileira é muito forte e que os brasileiros não têm noção, né? Então, isso acabou emergindo como uma temática importante, ver o peso, por exemplo, dos que eles chamam dos brasiguais, os produtores de soja no Paraguai, e aí, então, acaba passando pela relação do Brasil com esses países. Mas o papel das organizações internacionais, de forma geral, não é algo que a gente tem tematizado, talvez, a não ser de uma forma mais crítica, inclusive, né? Por exemplo, se a gente for olhar o papel que o Banco Mundial tem no financiamento de projetos que agravam os conflitos socioambientais em todo o continente, né? Ou o papel, vamos dizer, cúmplice ou omisso, por exemplo, de uma organização como a OEA, quando houve o golpe de Estado em Honduras em 2009, né? Então, digamos assim, a nossa pegada vai mais por aí, né? De uma perspectiva sempre interrogante, crítica e identificada com a emancipação dos povos, né? Não frustrou de forma alguma. É exatamente isso. Eu acho que essa entrevista é bem bacana para entender como o senhor enxerga essa questão e até aproveitar para fazer a nossa última pergunta. Qual é a sua percepção acerca dos países que foram visitados? E a gente queria saber, tanto no âmbito pessoal, mas também como no âmbito de pesquisador, né? Como um acadêmico, mas também no âmbito humano. Eu acho que isso é bem legal. Aí, para finalizar, fazer esse balanço, que o senhor já trabalhou ao longo da entrevista, mas para fazer aquele fechamento. Davi, é uma experiência extraordinária, né? Do ponto de vista intelectual, essa experiência solidificou uma formação como, vamos dizer, latino-americanista. Talvez não sejam muitas pessoas no Brasil que têm condição de discutir diferentes realidades, né, diferentes países latino-americanos, porque, como eu comentei com você, a tendência é você ter os especialistas, né? E claro que isso é importante, mas eu acabei, então, tendo uma trajetória que é no sentido de procurar as determinações gerais, de olhar para os movimentos do continente no seu conjunto. E isso acabou informando livros que eu escrevi, né? Tem um livro que se chama A História da Onda Progressista Sul-Americana, que, então, ele é muito informado a partir das diferentes viagens. Eu fui escrevendo, vamos dizer, monografias sobre os diferentes países. A ideia não era uma ideia premeditada de escrever um livro, mas quando eu fui ver, tinha, vamos dizer, uma reflexão, uma análise sobre vários países, então você, eventualmente, né? Mas também o pensamento de conjunto, por exemplo, um livro mais recente que eu escrevi com um colega da Unifesp, o Daniel Feldman, O Médico e o Monstro, uma leitura do progressismo e os seus opostos, né? Aí é mais um ensaio, de interpretação, né? Então, enfim,
intelectualmente cresci muito com esse programa e sou muito agradecido. Do ponto de vista humanista, são tantas dimensões, né? Uma delas é essa da sensibilização para as injustiças, né? O sofrimento que acontece por aí, né? São coisas, para dar um exemplo dessa viagem, a gente sabe que as ditaduras na América Latina foram muito repressivas, né? Por terrorismo de Estado. Infelizmente, no caso brasileiro, essa memória é menos viva e a gente paga preços por isso, né? Mas, no geral, a gente pensa que a mais repressiva das ditaduras foi a Argentina, até que a gente descobre a Guatemala, um país que tem uma população muito menor, em que se estima que mataram 200 mil pessoas, são a imensa maioria indígenas, né, no começo dos anos 80. Né? Não dá nem para descrever isso, não dá nem para falar, mas só o ponto que eu quero chegar é assim. Aí a gente tem uma atividade, por exemplo, que a gente vai conhecer as mulheres da principal organização, um país que é a maior organização de mulheres, é uma organização de viúvas desse conflito. E aí você intercâmbia, e aí vão 15 viúvas com aqueles trajes indígenas que não falam espanhol, muitas delas, e começam a contar os seus testemunhos, os seus relatos, coisas que aconteceram há 30 anos. Mas a força de uma vivência dessa, eu não consigo falar nisso sem ficar engasgado de novo. É uma coisa assim, indescritível, e para quem tem a abertura à sensibilidade, você não vai ser o mesmo, né? Então, você constrói, então, tem essa dimensão, né, da sensibilização para essas realidades que, talvez se a gente lê no Google, né, é uma coisa, agora você... E tem uma outra dimensão que é entre nós, né, Davi? Poxa, é tão legal, para além de toda a parte intelectual acadêmica, as turmas, a gente teve até agora sorte que foram turmas muito legais. Né? O pessoal esse último projeto foi muito intenso, por motivos que eu já dei algumas dicas, né? Aí eles perguntavam assim no final, fala a verdade, esse aí é o que você mais gostou, né? Esse aí foi demais, né? E aí eu tinha que falar assim, é que nem filho. Você tem um monte de filho, você não pode ter um preferido, cada um tem a sua característica, né? Então, todas as turmas, então saíram muitas pessoas, alguns que hoje, por exemplo, são meus alunos de orientação na pós, né? E muitos amigos, né? A gente foi formando, vamos dizer, grupos, uma rede de contatos no Brasil e internacional, que a gente espera em algum momento que isso possa se converter num coletivo latino-americanista, né? Então, é isso. Para não falar das milhares de histórias e episódios e situações, né, que Davi, quando estava na pandemia, né, que a gente não via luz no fim do túnel, e aí você, às vezes, parava e pensava assim, os momentos que a vida vale a pena, essas viagens sempre estão. Nossa, professor Fábio, muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho certeza que todo mundo que ouvir, que assistir essa entrevista, vai ficar com a mesma sensação que eu tô, que é querer participar, querer viajar e buscar conhecer mais e buscar esse sentimento latino-americano que eu acho que realmente ainda falta para a gente aqui no Brasil. Então, mais uma vez, a gente queria te agradecer a presença e as belas palavras. Eu acho que assim, a gente não poderia querer algo melhor, foi perfeito, assim, foi muito bacana, muito obrigado mesmo. Davi, eu agradeço demais vocês por abrirem esse espaço, lembrando que o programa está aberto para quem se interessar. No ano que vem, 2023, a gente começa outro processo entre fevereiro e março, prevendo uma viagem, provavelmente no meio do ano, e agradecer demais a vocês e estamos juntos.